Alzira. Não deixa de ser uma certa coincidência. Em árabe, uma das possíveis origens para esse nome, Al-Zaira, quer dizer aquela que visita. E a sertaneja Alzira Soriano percorreu mesmo um bom caminho até chegar à casa antes proibida às mulheres. Alzira é prova viva da nossa capacidade. Alançando na política, teremos prosperidade. No mundo conservador, mostrando nosso valor, provando nossa igualdade. E Juvenal Lamartine achou a ideia perfeita. Nobre Alzira Soriano, tu serás uma prefeita. O teu pai vai te indicar, nós iremos te apoiar e você será eleita. Luísa Alzira Teixeira Soriano, a jovem viúva de 32 anos, protagonizou um feito e tanto. No ano de 1928, quando o direito ao voto era proibido às brasileiras, o que só aconteceria 4 anos depois, Alzira foi eleita a primeira mulher prefeita do Brasil. Teve, oficialmente, 60% dos votos dos eleitores de Lages, no Sertão Central. Audaciosa, falou de igualdade de direitos no discurso de posse. Para entender melhor como tudo isso foi possível, viemos conversar com a historiadora Karina Souza. Para que a Alzira viesse a ser prefeita, aconteceram modificações na legislação nacional, veio a influência europeia, através da bióloga Berta Lutz, que já vivia isso na Europa, e trouxe para o Brasil as ideias do feminismo, da emancipação da mulher, o sufrágio feminino no Brasil. Ela foi procurar apoios. Obviamente, ela só conseguiria sucesso se ela tivesse apoio político. E, para nossa felicidade, o apoio que ela conseguiu foi do deputado Juvenal Lamartine, representante do Rio Grande do Norte. E aí começaram os enlaces. Por isso que quando eu escrevi o livro, eu falei nas relações de poderes e progressos, porque realmente foram relações de poderes políticos, de interesses próprios, de interesses privados que culminou com o público e progressos frente à questão da emancipação feminina. Então, Berta e Lamartine, eles uniram as ideias. Ele com o pioneirismo para o Estado e ela com o pioneirismo feminino. Como poderiam fazer as movimentações estaduais, o governador da época, ele acatou as informações vindas de Lamartine, de todo esse contexto, e ele reorganizou a legislação estadual, onde nenhuma lei passou a vigorar que todos os cidadãos do Rio Grande do Norte poderiam votar e ser votados. Como cidadãos engloba todos, homens e mulheres, abriu-se uma brecha para que uma mulher pudesse ser candidata. Karina escreveu o livro Poderes e Progressos, as relações que constituíram a eleição de Alzira. Segundo a história oral, os quadrantes de memória que a gente encontrou durante as pesquisas, Berta e Lamartine eles começaram a andar o Estado em busca de uma mulher que se encaixasse nas características necessárias. E vieram encontrar essa mulher, não aqui em Lages, porque conta-se que o encontro foi na Fazenda Primavera, lá em Jardim, onde ela residia, e ela já era uma mulher à frente do seu tempo. Eu costumo dizer que ela era uma mulher empoderada sem nem saber que era. Ela dizia que da mãe ela aprendeu a cozinhar, a cuidar da casa, a cuidar das filhas, e com o pai ela aprendeu a entender de política, com o pai e com o marido, de política, de lutar pelas questões sociais. Berta Lutz disse, depois de conversar com ela, de conhecer a vida dela, que ela era a mulher que estavam procurando. A gestão de Alzira à frente da Prefeitura de Lages não durou muito. Ela só ficou de 29 a 30 porque em 30 aconteceu a Revolução de Vargas, onde se mudou todo o contexto político. Mas foi suficiente para deixar um legado que vai muito além da construção de obras. De legado social, histórico, cultural, são inúmeros. Ela levou o nome do município, do Brasil, da América Latina para o mundo. A história talvez também precise de reparos. É que o preconceito pode ter sido responsável por reduzir o percentual divulgado de votos quanto à vitória de Alzira nas urnas. No dia 2 de setembro de 1928, Alzira, dos 194 eleitores que votaram, ela tem 193 votos. Enquanto que o adversário dela, o Sévulo Pires Galvão, tem apenas um voto. E aí, se a gente fizer matematicamente, não dá 60%, daria exatamente 99,44%. E aí não foi repassado na história dessa forma.
A vida e a história de Alzira se divide entre duas cidades. Além de Lages, também aparece a vizinha Jardim de Angicos, onde ela nasceu e que hoje abriga um museu que leva o nome da filha ilustre. Foi nessa casa aqui que em 1896, em Jardim de Angicos, nasceu e viveu por muitos anos Alzira Soriano. Atualmente, o local se transformou em um museu que conserva objetos e móveis originais da época da ex-gestora. O espaço modesto tem sala, cozinha e quartos e guarda muito da personalidade de Alzira. Lúcia Soriano é neta da primeira prefeita do Brasil. Orgulho e timidez do mesmo tamanho. Em princípio, nem queria falar, mas depois de muita insistência, explicou como e de quem partiu a ideia de criar um museu. Mamãe, que sempre quis. E até eu mesmo reclamava com ela disso aí, mas ela, teimosa, e conseguiu, que está aí hoje. Vovó sendo conhecida mundialmente. O espaço, que é aberto ao público, passou por uma reforma recentemente. A gente fez de tudo para que esse museu hoje estivesse no estado que se encontra. A gente encontrou o museu num estado muito decadente, eu diria assim, está entendendo? Precisando fazer retelhamento, pinturas, retoques. Não tinha ninguém zelando o museu e a prefeitura chamou a responsabilidade para si e comunicamos à família e fizemos isso. E hoje, graças a Deus, o museu já tem outra imagem aqui para o povo de Jardim. E quem quiser vir visitar, evidentemente. Em Lages, a história da primeira prefeita da América Latina faz parte do currículo obrigatório de todas as escolas públicas do município. A depender das futuras gerações, o grande feito de Alzira Soriano não vai ser esquecido. Para mim, Alzira Soriano foi uma mulher muito forte e corajosa. Se a gente for pensar no contexto da época, um tempo em que a mulher tinha apenas uma missão. Era submissa a ficar em casa, cuidando dos filhos e do marido. Ou seja, uma mulher para votar, uma mulher para eleger, governar uma cidade, é uma coisa que os homens não pensavam. E ela quebrou esse paradigma, sendo a primeira mulher eleita prefeita aqui na cidade. Ela queria se destacar entre os homens e mostrar que a mulher poderia sim votar e ter os mesmos direitos que o homem poderia ter. Mais de 90 anos após a eleição histórica de Alzira Soriano, o país ainda caminha lentamente no caminho da participação feminina na política brasileira, sobretudo no comando das prefeituras. Em Lages mesmo, depois de Alzira, nenhuma outra mulher assumiu o executivo municipal. Na Câmara de Vereadores, das 9 cadeiras, apenas 3 são ocupadas por mulheres. E pela primeira vez em quase um século, Rosa Costa pode se orgulhar de ocupar o cargo mais importante do parlamento lagense. Eu quero, com isso, encorajar outras mulheres para que venham participar do universo político. Acho necessário a participação da mulher. A mulher é uma peça fundamental na política, porque nós temos a nossa... somos pessoas sensíveis, mas somos pessoas muito competentes, quando nos dedicamos a fazer, nós fazemos com coração, fazemos muita dedicação. É uma noite incomum e cheia de expectativas. A Praça Pública de Lages está lotada. No palco, o grupo da Juventude Teatral Lagense recria a história da personagem mais famosa da cidade. Muito prazer em conhecê-la, Alzira Soriano. Muito prazer, senhora Bertalucci. Trabalho em questões feministas. Sabemos que é preciso enfrentar toda essa sociedade conservadora e mostrar que a mulher é poderosa. Alzira é interpretada pela jovem atriz Isabelle Fernandes. Para ela, uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma inspiração a ser seguida. Eu quero passar emoção, né, mostrar a força, porque ela foi pioneira assim, na nossa história. Ela deu o primeiro passo, né? E se a gente está aqui, a gente ainda tem muito o que conquistar como mulheres, mas se a gente está aqui hoje foi por conta dela. Alzira, mulher, eu mesma falei para a Juvenal Lamartine. Esta é a mulher que estamos procurando. O espetáculo Alzira Mulher faz parte das ações culturais da Semana Alzira Soriano, instituída por lei pela Prefeitura de Lages.
Uma forma de celebrar o protagonismo feminino não apenas no campo político, mas também econômico e social. Nós temos muito orgulho de Alzira Soriano e, por isso, a gente faz uma semana com proposta de eventos na zona rural, contemplando as mulheres da zona rural, na zona urbana, com exposição durante toda a semana, com palestras, rodas de conversa, sempre trabalhando o tema do empoderamento feminino, de que a mulher ela é capaz, porque foi essa mensagem que tanto a Alzira Soriano quanto Berta Lutz e outras mulheres feministas passaram para nós, mulheres, e a gente propaga esse legado dela, né? Nós tivemos a Alzira em 1928 e muitos estados, muitos municípios ainda não elegeram, né, sua representação feminina para cargos eletivos de maior notoriedade. E um exemplo disso também, claro, acaba sendo o nosso município. A Alzira foi a única mulher prefeita da nossa cidade. E nós entendemos que isso é um processo que vem refletindo a realidade da sociedade em que vivemos. Temos a alegria de dizer que a maior parte da nossa gestão são mulheres que estão gerindo as nossas repartições públicas, e entendo que, dessa forma, nós vamos realmente caminhando para mudar essa realidade. A arte produzida por esses jovens já ultrapassou os limites do município e foi encenada durante a Marcha dos Prefeitos neste ano de 2023 em Brasília. No New York Times, na época, a Alzira vai ser notificada lá. A gente vê uma matéria na BBC. A BBC fez uma matéria sobre a Alzira Soriano. Então são essas as referências que a gente foi pegando, linkando, um relato aqui, um relato ali de alguém que conviveu, né, de pessoas que conviveram na época, e juntando o histórico da questão política do município. Aí foi aí que eu disse, não, tem história, então a gente tem como pegar esse material e transformar num texto dramatúrgico, que é uma peça de teatro, falando sobre a Alzira e falando sobre a luta de Alzira, que é justamente essa. Mostrar que a mulher também pode ter o seu lugar de protagonismo na sociedade e na política também. Ao final da peça, os aplausos de quem tem orgulho da própria história. Saber que Alzira Soriano, a primeira mulher eleita a prefeita no Brasil, né, me inspira em ser forte e corajosa, enfrentar meus desafios, que nem ela conseguiu enfrentar os dela. Me faz repensar que eu também posso usar a minha voz e que eu também posso ser uma Alzira dentro do meu trabalho, que eu trabalho, dentro dos meus estudos, dentro da sociedade e aonde quer que eu esteja. Não há dúvidas de que, assim como no século passado, o Brasil de hoje precisa de muitas e novas Alziras para tornar o país mais igualitário na política como ela sonhava, para não baixar a cabeça, para manter o pulso firme e saber lidar de frente contra o mais arraigado dos preconceitos ainda latente na nossa sociedade. Nós precisamos também da nossa contribuição. E aqui temos essa oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, de fazer pelos nossos munícipes. E eu sinto que nós, mulheres, podemos.